Está ligado. Então, muito bom dia a todos os presentes. Queria, naturalmente, como é de bom tom, começar por agradecer à organização o convite que recebi. Aliás, convite gentil. Aliás, a gentileza foi mesmo ao ponto de remarcar estas jornadas para uma data em que eu pudesse estar presente, uma vez que houve uma data anterior que eu não podia estar presente porque estaria nessa altura no Brasil. Cumprimento também cordialmente os colegas que integram a mesa e, enfim, saúdo todos os presentes que se deslocaram. Enfim, um dia de reflexão para refletirmos um bocadinho sobre o processo executivo. O tema de que vos vou falar, o processo executivo internacional, foi um tema que eu próprio escolhi. Eu creio que a organização tinha-me sugerido, não sei se era a inversão do contencioso ou, enfim, qualquer matéria, eu suponho que mais pela gentileza, enfim, de ser um tema que eu já tinha trabalhado, do que propriamente pela ideia de que se calhar que era o único tema que eu conseguiria, sobre o qual eu conseguiria dizer alguma coisa. Mas, enfim, realmente eu já tinha falado desse tema e, enfim, eu suponho que está na altura de tratar temas novos, que não, nada ou pouco abordados em Portugal e mesmo até no panorama internacional, não muito abordados numa certa perspectiva. Daí o processo de falar, a ideia de vos falar sobre o executivo internacional. A minha intervenção vai incidir sobre, tem duas partes, vai incidir sobre dois aspectos. Uma primeira parte sobre a lei aplicável no processo executivo, mas há problemas, claro que há, e vão ver que há. E uma segunda parte dedicada, aliás, muito resumida e mesmo assim já com uma escolha prévia das matérias que vou tratar, porque poderia tratar de muitas outras matérias. Vou tratar, dizia, de aspectos do processo executivo europeu, concretamente do problema da execução das decisões europeias, e só vou tratar, conforme vos disse, três situações: do Regulamento 1215/2012, do Regulamento 805/2004, chamado Título Executivo Europeu, e o Regulamento 1896/2006, relativamente à injunção europeia. E ficam muitos outros regulamentos de fora, mas, enfim, há que fazer aqui algumas escolhas. Vou começar por falar da lei aplicável à execução, começando talvez por, em primeiro lugar, salientar o seguinte: é realmente uma matéria pouco tratada ao nível legislativo e também não tão tratada como outras áreas do processo civil internacional. Eu diria que tem algum apoio, ou poderíamos encontrar algum apoio para esta matéria naquilo que se dispõe no Regulamento 1346/2000, que é um regulamento sobre a insolvência, aliás, que irá ser substituído dentro de algum tempo no Regulamento 2015/848, mas, enfim, aí temos realmente algumas disposições sobre a lei aplicável ao processo de insolvência. Talvez alguma daquelas soluções possa ser transposta para o processo civil executivo singular, digamos assim. Mas, digamos assim, não temos um apoio legal nesta matéria direto. Ora bem, então, começando por este aspecto, que eu realmente, enfim, gostava de salientar que é um tema pouco tratado e que eu suponho que em Portugal nunca ninguém o referiu, enfim, portanto, isto pelo menos talvez já justifique a vossa presença nesta sessão. Eu começaria por dizer, ou por chamar a atenção, que é evidente, isto não levanta problemas, certamente, que é evidente que um processo executivo pode ter uma relação com outras ordens jurídicas. Basta pensar, por exemplo, que a medida executiva pode ter que ser realizada no estrangeiro, e já vamos saber se isso é possível. Pode acontecer, por exemplo, que o executado se encontre domiciliado no estrangeiro, ou pode suceder, por exemplo, que o terceiro devedor, no caso de penhora de créditos, também esteja domiciliado no estrangeiro, como é nestes casos. Ora, o processo executivo internacional encontra-se submetido a dois princípios que orientam as soluções nesta matéria. O chamado princípio da aplicação da Lex Fori, portanto, isto é,
a aplicação da lei do foro, do Tribunal da Execução, portanto, e o chamado princípio da territorialidade. Então, o primeiro aspecto a referir é exatamente este. O que é regulado pela lei do foro? Isto é, pela lei do Tribunal da Execução. Eu costumo, ou tenho vindo a distinguir, entre o chamado direito de execução e o direito à execução. Enfim, aqui a proposição é importante. O direito à execução, no fundo, é o direito que qualquer pessoa tem de, perante um tribunal, tentar a satisfação efetiva do seu crédito. Portanto, no fundo, é um direito perante o próprio Estado. E aí, sem dúvida que este direito à execução é regulado pela própria lei do Estado de execução. Enfim, no fundo, o que está aqui em causa é basicamente o direito à jurisdição. Enfim, não creio que haja nenhum problema no reconhecimento deste direito à jurisdição neste caso, em Portugal ou em qualquer outro sítio. Diferente é o chamado direito de execução. É aquilo que nós temos no nosso Código Civil, nos artigos 817 e 818. Isto é, o que é que acontece quando uma obrigação não é cumprida? Estes preceitos, conforme sabem, permitem, enfim, simplificando, uma agressão do património do devedor. Mas esta é a solução portuguesa, aliás, comum no espaço continental europeu. Por exemplo, no sistema anglo-saxónico já encontramos uma outra solução. Perante o incumprimento de um contrato, digamos assim, a resposta não é a possibilidade de impor coativamente o cumprimento da obrigação, é, digamos assim, a suscetibilidade de haver uma indenização a ser realizada por parte do incumpridor. Mas no espaço europeu, aquilo que temos é basicamente equivalente àquilo que temos nos nossos artigos 817 e 818. Mas reparem, aqui já não é a lex fori a regular o que é que acontece quando o contrato não é cumprido. Portanto, aqui já é a própria lei que regular o contrato, a dizer o que é que acontece na hipótese de o contrato não ser cumprido. Para além destas soluções, enfim, bastante genéricas, indo a aspectos mais em concreto, o que é que a lei do foro também regula? Poderemos dizer, em primeiro lugar, o próprio elenco dos títulos executivos. Isto é, portanto, são as leis do próprio Estado de execução a dizer eu considero que isto é título executivo. Mas aqui compete-me chamar a atenção para um aspecto muito importante. É que, no âmbito do processo civil europeu, não é assim. Porquê? Porque é absolutamente regra comum em todos os regulamentos europeus que a execuibilidade de uma decisão é definida pelo direito do Estado de origem dessa decisão. Por exemplo, portanto, saber em que condições é que uma decisão proferida, por exemplo, na Alemanha, e que é em relação à qual está pendente um recurso, saber em que condições essa decisão é executável em Portugal, isso não é definido pelo direito português, é definido pelo direito alemão. Portanto, se o direito alemão disser esta decisão, porque está pendente contra ela recurso, não é título executivo, essa decisão não é título executivo em Portugal. Chama a atenção para este aspecto, que é um aspecto muito importante. Sem dúvida que regulado pela lex fori, lei do foro, são as formas e a tramitação do processo executivo. Isso aí, enfim, suponho que toda a gente está de acordo. Portanto, executa-se uma decisão estrangeira em Portugal, mas a tramitação da ação executiva é naturalmente a tramitação portuguesa. Tal como também, aqui suponho que não há divergência, as medidas executivas que são admissíveis no território do Estado e a sua forma de realização. Também isso, execuções em Portugal observam aquilo que está previsto no Código de Processo Civil. O mesmo diremos em relação aos meios de oposição do executado contra as medidas executivas. Em Portugal, enfim, grosso modo, embargos de executado, enfim, e outras soluções mais casuísticas, mas são aquelas que constam do Código de Processo Civil e não aquelas, por exemplo, que vigoram no estado de origem da decisão. A admissibilidade da invocação da compensação. É admissível invocar ou não, numa ação executiva pendente, a compensação. Isso depende do direito da lex fori, portanto, do direito do Estado do foro. Reparem que estou a falar da admissibilidade da invocação da compensação, mas outra coisa completamente diferente é saber, contra aquele crédito, exequendo, qual é os créditos que podem ser invocados
para compensação. Isso já não é regulado pelo direito interno português, vindo pela nossa perspectiva, mas pela lei que regular exatamente o crédito exequendo. Não é? Portanto, a lei que regula o crédito exequendo é que diz quais são as formas de extinção desse crédito. E uma delas pode ser a compensação, ou não, depende. Portanto, mas isso já não é regulado pelo direito interno português, mas pela lei lex causa, a lei que regula o contrato. Regulado pela lei do foro é também, sem dúvida, a chamada transparência patrimonial. Isto é, portanto, enfim, o que é exigido ao devedor quanto à revelação do património penhorável. Enfim, solução que sabem que existe entre nós, enfim, talvez pudesse ser um bocadinho mais assertiva, mas, enfim, isso é regulado também pela lei do Estado do Foro. A penhora de bens e direitos, também naturalmente uma matéria regulada pela lei do Estado do Foro. Mas reparem, por exemplo, uma coisa é dizer-se que em Portugal é admissível a penhora de créditos, isto é regulado pela lei portuguesa, outra coisa completamente diferente é saber se o crédito pertence ou não, por exemplo, ao próprio devedor, não é? Executado. Isso aí já não é regulado pela lex fori, mas pela lex causa. Regulado pela lex fori é também a proteção do executado e os limites da penhorabilidade de bens e direitos. Parece que se pode dizer isto. Portanto, no sentido de que saber, por exemplo, quais são os limites à penhorabilidade de um crédito, por exemplo, isso é regulado pela lei portuguesa, em relação a execuções pendentes em Portugal, e não pela lei que regula o crédito exequendo, por exemplo. Por exemplo, estou a pensar em prestações de alimentos e coisas do género, portanto, e salários, etc. Tudo isso é regulado pela lex fori. A gradação de créditos e a distribuição do produto da venda dos respectivos bens. Não é? Portanto, saber, por exemplo, quais são os créditos que podem ser reclamados. Por exemplo, em Portugal sabem que só podem ser reclamados créditos em relação aos quais existe uma garantia real. Mas noutras ordens jurídicas pode ser diferente. Mas se estivermos a executar uma decisão onde a reclamação de créditos é diferente daquela que vigora em Portugal, como é? Bom, a resposta é, em Portugal só se podem reclamar créditos em relação aos quais haja uma garantia real, ou estejam cobertos por uma garantia real. Portanto, aplica-se a lex fori. Não se pode reclamar créditos que não estejam cobertos por uma garantia real, portanto, aplica-se a lex fori. Por exemplo, extinção da execução, em condições é que extingue a execução, isso também é indiscutivelmente regulado pela lex fori. A lex fori também regula, dir-se-á, um aspecto substantivo importante que é a responsabilidade do exequente. Portanto, conhecem a regra, artigos 727, número 4, 858 e 866, a regra que determina que em determinadas condições o exequente é responsável pelos danos causados ao executado. Parece-me que isto também é regulado pela lex fori. Isto é, portanto, em Portugal aplicamos estas regras, mesmo que, por exemplo, a execução decorra entre dois estrangeiros da mesma nacionalidade, mas em cujo país a regra de responsabilidade por execuções indevidas seja diferente. Uma coisa diferente desta, mas isso não é agora a questão, é saber se estas são as únicas circunstâncias em que a lei portuguesa admite a responsabilidade civil do exequente. Mas isso é outra questão. Outra questão interessante é a que respeita às medidas compulsórias que podem ser utilizadas numa execução pendente, nomeadamente, em Portugal, sanção pecuniária compulsória. Eu diria que é também a lei do Estado de execução que regula quais são as medidas compulsórias que podem ser utilizadas numa execução. Certamente sabem que, por exemplo, em Portugal não é possível uma sanção pecuniária compulsória em relação a uma prestação em relação a uma prestação de coisa. Mas noutros países isso é muito comum. Aliás, enfim, até pode perguntar porque é que isso não é admissível entre nós. Isto quer dizer, portanto, que em Portugal não é possível decretar uma sanção pecuniária compulsória relativamente à entrega de uma coisa. Aliás, portanto, a sanção pecuniária compulsória só se encontra prevista na execução para a entrega de coisa certa, enfim, é uma situação um pouco particular, e mais genericamente na execução para a prestação de facto, mas não na execução para a prestação de coisa, exatamente porque em Portugal não é admissível
o decretamento de uma sanção pecuniária compulsória quanto à entrega de uma coisa. Mas perguntar-se-á, mas se a obrigação de entrega da coisa estiver reconhecida numa sentença estrangeira onde se admita uma sanção pecuniária compulsória nesse âmbito, essa sanção é admissível em Portugal? Suponho que não. Portanto, lex fori a regular esta matéria. Reparem, no entanto, que uma situação diferente desta é aquela em que, no próprio Estado de origem, se obtém o decretamento de uma sanção pecuniária compulsória, nomeadamente, por hipótese, quanto ao dever de entrega de uma coisa. Neste caso, então, o problema é um outro. O problema é o da execução em Portugal dessa decisão e, em princípio, não há nenhum impedimento à execução dessa decisão em Portugal. Apesar de, em Portugal, a medida não poder ser decretada, enfim, suponho que não ofende nenhum valor fundamental da ordem jurídica portuguesa e executar em Portugal uma sanção pecuniária compulsória em relação a uma situação em que em Portugal essa mesma sanção não poderia ser decretada. A circunstância de o reconhecimento de uma decisão estrangeira não implicar, conforme acabámos de ver, o recurso às medidas executivas próprias do próprio Estado de origem, não é? Então, isso implica que as decisões estrangeiras são executadas em Portugal, tal como as decisões portuguesas. Não é? Portanto, há aqui um princípio de equiparação, quer entre sentenças nacionais e sentenças estrangeiras, quer, no fundo, entre executados estrangeiros e executados nacionais. Portanto, em relação a todos eles, se aplica o mesmo processo. Mas não se fique com a ideia de que realmente, em qualquer execução que tenha uma conexão com a ordem jurídica estrangeira, se aplica sempre o direito português. Por exemplo, logo um exemplo muito característico, muito, suponho, elucidativo, a lei portuguesa diz que só podem ser penhorados direitos, coisas ou direitos alienáveis. Questão que se coloca: por que direito é que se determina se a coisa ou direito é alienável? Não, evidentemente, pela ordem jurídica portuguesa, mas pela lex causa, isto é, pela lei que regular a própria situação. Outra situação. Saber se um bem dos cônjuges é próprio ou comum. Naturalmente, isso pode ser muito importante, por exemplo, a situação de embargos de terceiro, e para saber se o cônjuge do executado deve ser citado para a própria execução. Questão que se coloca: como é que vamos saber se o bem é de um dos cônjuges ou se é comum? Naturalmente, não pela lei portuguesa, mas pela lei estrangeira que regular a situação. Outra situação em relação aos cônjuges: comunicabilidade das dívidas. Quando é que uma dívida é comum? Naturalmente, também não necessariamente de acordo com a lei portuguesa. Aliás, aqui haverá que aplicar aquilo que dispõe no artigo 52 do Código Civil para determinar qual é a lei que regula as relações entre os cônjuges, e é por essa lei que se determina se a dívida é comum. Portanto, conforme veem, estamos longe daquela ideia que talvez existisse de que numa execução pendente em Portugal aplica-se a lei portuguesa. Conforme veem, estamos longe dessa ideia que realmente não corresponde à verdade. Agora, uma referência rápida ao chamado princípio da territorialidade, também um aspecto muito importante nesta área. O que é que nos diz este princípio da territorialidade? Diz-nos que no território de um Estado-membro, de um Estado, só são possíveis a realização das medidas executórias previstas na própria legislação desse mesmo Estado-membro. Ou dito de outra forma, talvez melhor, isso significa que não é possível decretar uma medida executiva num Estado e aguardar que ela seja possível ser executada num outro Estado. Portanto, daqui resulta a grande importância deste princípio de territorialidade no processo executivo, porque este princípio permite estabelecer com o Estado da execução, permite estabelecer uma conexão relevante com o Estado da execução. Portanto, só são execuíveis
Em Portugal, as medidas executivas que tenham uma execução, que tenham uma conexão, relevante com o território português e, por outro lado, também é relevante para saber o que é que os tribunais portugueses, ou que medidas executivas é que os tribunais portugueses podem realizar, ou que se pode realizar numa execução pendente em Portugal. Portanto, chama a atenção para que realmente o que está aqui em causa é a conexão territorial. Em Portugal, e é assim em todos os Estados, só se podem executar medidas previstas e decretadas por órgãos do próprio, previstas na lei e decretadas por órgãos do próprio Estado. Portanto, a nacionalidade, por exemplo, ou o domicílio do exequente ou do executado, ou a nacionalidade do título executivo, isso é completamente irrelevante. Portanto, em Portugal, as medidas executivas são aquelas que estão previstas no Código de Processo Civil e, em Portugal, não se executam nenhumas outras medidas executivas provenientes de nenhum outros órgãos que não sejam os órgãos competentes portugueses. Reparem que aqui importa fazer uma chamada de atenção para o seguinte. Enfim, toda a gente sabe que hoje em dia não é sequer pensável excluir o reconhecimento de decisões estrangeiras. Enfim, de forma mais ou menos liberal, digamos assim, hoje em dia as decisões circulam por todo o mundo, não é? Portanto, ao nível do reconhecimento da decisão, digamos, a regra é essa mesmo. Portanto, as decisões circulam, às vezes automaticamente, outra vez depois de um processo de reconhecimento. Mas em relação às medidas executivas, o estádio, digamos, de evolução ainda é muito abaixo deste, uma vez que as medidas executivas não circulam pelo mundo. Portanto, as medidas executivas não saem das fronteiras dos Estados. Portanto, é esta a consequência do princípio da territorialidade. Agora, gostava de referir, conforme vos disse, e é apenas, muito sumariamente, e apenas em relação a alguns dos regulamentos que podem ser referidos, o problema da execução de decisões estrangeiras vistas pela perspectiva da oposição à execução quando o título executivo é uma sentença estrangeira. Vou-me preocupar, enfim, é isso que tem hoje em dia mais interesse e mais relevância, essencialmente pela situação na União Europeia. Enfim, poderia falar também da Convenção de Lugano II, que, enfim, estende o regime, no fundo, à Islândia, à Noruega e à Suíça, mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Em todo o caso, digamos, o regime é um regime algo complexo, algo casuístico, mas não vamos ficar por esses pormenores. No fundo, quer dizer, os regulamentos têm uma certa variação de uns para outros, mas talvez a coisa mais importante que possa ser referida neste contexto é que, para além de muita diversidade que existe, quanto ao problema de saber que meios que conteúdo pode ter a oposição à execução quando o título executivo é um título estrangeiro, para além dessas especificidades, eu quereria começar por salientar aquilo que é comum. E há realmente aqui alguns aspectos importantes comuns. Primeiro, pelo menos ao nível da União Europeia, digamos aí, o sistema que temos entre nós é realmente uma situação da liberdade de circulação de sentenças estrangeiras, não é? Portanto, hoje em dia até já temos situações em que, para além de se dispensar o reconhecimento, se dispensa mesmo a concessão do exequatur, não é? Portanto, uma decisão proferida em França é automaticamente execuível em Portugal. Depois, um aspecto comum é aquele que há pouco referi e que volto aqui a salientar: a execuibilidade da decisão estrangeira é sempre definida pela lei do Estado de origem. Artigo 39 do Regulamento 1215/2002, 17, número 2 do Regulamento 4 de 2009, em relação a alimentos, artigos 5º e 6º, número 1, alineado do Regulamento 805/2004, título executivo europeu, artigo 20, número 2, Regulamento 861/2007, ações de pequeno montante, 18, número 2, Regulamento 1896/2006, relativamente à injunção europeia. Portanto, a execuibilidade é sempre definida pelo Estado de origem. Isto é comum em todas estas títulos executivos. Segundo o princípio de não discriminação,
há também uma outra regra comum. As decisões europeias devem ser executadas no Estado de execução em condições iguais às de uma decisão proferida nesse Estado. Naturalmente, portanto, não há nenhuma discriminação. Outra coisa muito importante é a circunstância da chamada proibição da revisão ao fundo. Isto é, nunca pode haver uma revisão no estado da execução da decisão estrangeira. Aliás, a formulação que encontramos nos vários regulamentos é bastante incisiva, é mais ou menos esta. A decisão não pode, em caso algum, ser revista quanto ao mérito no estado de execução. Isto tem uma consequência muito importante, que isto significa, e já vamos ver a terminar a minha intervenção, farei referência a isso, isso significa uma coisa muito importante, é que as exceções que poderiam ter sido invocadas no Estado de origem nunca podem ser invocadas em Portugal. Exatamente porque em Portugal ou se executa ou não se executa a decisão, mas não se altera a decisão. Portanto, isto é um aspecto muito importante para o qual, enfim, certamente, da qual certamente já se aperceberam a relevância. Outra coisa comum é a circunstância de o processo de execução ser sempre o processo nacional. Portanto, venha de onde venha a decisão, da Alemanha, da França, da Itália, da Grécia ou da Lituânia, em Portugal aplica-se sempre o processo português. Ora bem, nós temos que abreviar. Vamos aqui a uma referência ao Regulamento 1215/2012, que é o Regulamento Standard nesta matéria, enfim, substituiu o Regulamento 44/2001. O que é que temos de fundamental nesta matéria? Eu já sei que não tenho tempo, mas está bem. 10 minutos e ainda consigo dizer qualquer coisa. Dois aspectos importantes. Primeiro, todas as decisões que são proferidas com base neste regulamento são automaticamente reconhecidas e executadas, ou têm força executória automática, em todos os outros Estados-membros. Portanto, não necessitam de nenhum processo nem de reconhecimento, nem de exequatur. Portanto, isto quer dizer que uma decisão proferida em França é automaticamente executória em Portugal, com base neste regulamento 1215/2012. Exatamente porque não há um processo prévio de concessão do exequatur, então temos esta regra muito importante do artigo 41, número 2 do regulamento. O que é que se pode invocar como fundamento de recusa da execução da decisão estrangeira? E a solução consta deste artigo 41, número 2. Pode-se invocar qualquer fundamento de suspensão ou de execução previsto na lei do Estado-membro de execução. Em Portugal dir-se-á artigo 729 do Código de Processo Civil. E pode-se invocar ainda, em cumulação com estes fundamentos, aquilo que constitui fundamento de oposição à concessão do exequatur. Quais são os fundamentos de recusa do exequatur? Por remissão do artigo 46, eles são os mesmos que permitem o não reconhecimento de uma decisão. Enfim, também por questão de abreviar a exposição, refiro apenas que são basicamente, enfim, um problema que é sempre discutido, deve ou não manter-se a possibilidade de recusa de reconhecimento e execução com base na ordem pública do Estado requerido, enfim, é uma solução, essa é uma coisa discutida ao âmbito da União Europeia, enfim, mas ainda se mantém, embora com uma aplicação extremamente residual. Depois, enfim, esta é muito mais importante, é possível recusar o reconhecimento numa hipótese de decisão por fidelidade de revelia se a não citação ou notificação do requerido em tempo útil se não se tiver verificado a citação ou notificação do requerido em tempo útil de modo a permitir deduzir a sua defesa, enfim, sobre isto também haveria muito a dizer, e depois, fundamentalmente, situações de incompatibilidade da decisão que se pretende executar, ou com uma decisão do próprio Estado, ou com uma decisão de outros Estados, até eventualmente Estados terceiros. Portanto, reparem que, então, em relação a este regulamento, diríamos assim que é o regulamento standard,
a situação é esta. Pode-se invocar em Portugal, como fundamento de execução, aquilo que for constituir fundamento de recusa do exequatur e aquilo que, em termos de artigo 729 do Código de Processo Civil, for aplicável. No entanto, sempre com esta precaução importante, sempre com a ideia de que nunca se pode, através da oposição à execução, procurar uma revisão da sentença, isto é, por exemplo, transformar o conteúdo condenatório da sentença em conteúdo absolutório. E, por exemplo, portanto, isso tem como consequência que estão precludidas todas as exceções que podiam ter sido invocadas no Estado de origem. Quanto ao Regulamento 805, número 4, 2004, é o Regulamento sobre o Título Executivo Europeu. Este é um regulamento também importantíssimo, enfim, tem também as suas especialidades. A regra é a de que uma decisão e até mesmo um documento, não tenho oportunidade de entrar nestes pormenores, mas pode ser certificado num Estado europeu como título, em determinadas circunstâncias, como título executivo europeu. Uma vez certificado como título executivo europeu, essa decisão é executória em todos os Estados-membros, portanto, sem necessidade de qualquer processo de exequatur, e é executada nas mesmas condições, dentro do tal princípio de equiparação ou de não discriminação, nas mesmas condições que uma decisão do próprio Estado de execução. Este regulamento prevê hipótese de reação contra a certificação de uma decisão como título executivo europeu no próprio Estado de origem e no Estado de execução. E até retomando um aspecto que referi ontem, en passant, numa intervenção, uma das condições pelas quais, ou um dos fundamentos pelos quais se pode obter no próprio Estado de origem, isto é muito importante, enfim, não tenho tempo de explicar, mas é muito importante esta repartição, o que é que se pode fazer no Estado de origem e o que é que se pode fazer no Estado de execução. Mas um dos fundamentos pelos quais se pode atacar a decisão no próprio Estado de origem é, nomeadamente se a decisão tiver sido proferida à revelia, é aquilo que um acórdão recente do Tribunal de Justiça, um acórdão de 17 de dezembro de 2015, densificou nestas palavras, e vejam como o nosso direito está a milhas disto. E, portanto, foi por isso que eu disse ontem que em Portugal não é possível certificar uma decisão proferida à revelia como título executivo europeu. Vejam, enfim, não é que o acórdão vá muito além daquilo que o próprio regulamento diz, mas densifica, digamos assim, os conceitos que o próprio regulamento utiliza. Eu leio porque eu creio que será evidente que o nosso direito está completamente afastado desta realidade. Definiu o Tribunal de Justiça o seguinte: para proceder à certificação como título executivo europeu de uma decisão proferida à revelia, o juiz que conhece do pedido deve assegurar-se de que o seu direito nacional, diríamos português, permite, efetivamente e sem exceção, a revisão completa de direito e de facto dessa decisão e permite prorrogar os prazos de recurso de uma decisão sobre um crédito não contestado, não só em caso de força maior, mas também quanto a outras circunstâncias extraordinárias, alheias à vontade do devedor, mas também quando outras circunstâncias extraordinárias, alheias à vontade do devedor, tiverem impedido o devedor de contestar o crédito em causa. Portanto, vejam como o nosso sistema de revelia continua a ser um sistema verdadeiramente medieval e, passa a expressão, a milhas daquilo que são as exigências europeias. O que é que se pode invocar agora no Estado de execução como fundamento de oposição ao título executivo europeu? Sem dúvida que é possível invocar, repare, novamente temos o mesmo enquadramento, não é possível a revisão de fundo, portanto tudo aquilo que poderia ter sido invocado no Estado de origem está precludido na execução, mas é possível, diria, aplicando o artigo 729, é possível invocar exceções que não estejam precludidas, isto é, na nossa expressão, enfim, terá que ser adaptada em função do processo
estrangeiro, exceções que só foram conhecidas ou que só se verificaram depois do encerramento da discussão em primeira instância. Agora, uma referência final à oposição à injunção europeia. O Regulamento 1896/2006. Regra nesta matéria é uma injunção proferida em qualquer Estado-membro, é automaticamente executória em qualquer outro Estado-membro. Aliás, chama a atenção até para aqui para uma especialidade. A injunção europeia pode ser decretada em Portugal e executada em Portugal. O que, aliás, isto, se conjugarmos isto com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 857, temos aqui, eu diria, matéria explosiva. Mas sobre isso eu já direi alguma coisa daqui a seguir. Também aqui, e naturalmente não posso senão fazer esta referência, o sistema é o mesmo do regulamento relativamente ao título europeu. É a possibilidade de reagir contra a injunção europeia no Estado de origem, com determinados fundamentos, e há a possibilidade de reagir com determinados fundamentos no Estado de execução. Referindo apenas o Estado de execução, quais são os fundamentos pelos quais, por exemplo, uma injunção europeia decretada em Espanha, quais são os fundamentos que podem ser invocados contra essa injunção em Portugal? Fundamentalmente, dois. Ou uma incompatibilidade da injunção com uma decisão ou com outra injunção anterior, ou é o artigo 22, número 1 do regulamento, ou a possibilidade de invocar o pagamento daquilo, enfim, da obrigação, a satisfação da obrigação a que a injunção respeita. Mas aqui, com uma ressalva importante, é que só se pode invocar o pagamento se ele não pudesse ter sido invocado durante o processo de injunção no Estado de origem. Portanto, preclusão do pagamento quando ele pudesse ter sido invocado no Estado de origem. A última coisa que eu sei, eu tenho que dizer o seguinte, realmente eu penalizo-me que passe o tempo, mas a verdade é que estas coisas não são habitualmente, eu tenho que dizer com toda esta clareza, espero não ser antipático, mas não são referidas entre nós. Ninguém, ou praticamente ninguém, conhece estas matérias. Isto é importante que seja conhecido, isto é a máxima importância. Enfim, eu faço aqui este espírito de sacerdócio de tentar evangelizar nestas matérias. As pessoas percebem a importância disto. Nós não podemos desconhecer a importância. Não podemos desconhecer isto. Mas eu estou a terminar. E a seguir posso ir embora, para não maturarem mais. Mas queria referir um aspecto que é importante e eu queria que os senhores tivessem a sensibilidade, e certamente têm, por exemplo, a perceber como é que tudo isto se conjuga, enfim, com uma jurisprudência que eu cada vez considero mais infeliz do nosso Tribunal Constitucional quanto à declaração de inconstitucionalidade do artigo 857, número 1 do Código de Processo Civil. Qual é o problema? Que, se nós pensarmos em relação à injunção europeia, se levanta. O que é que resulta da declaração de inconstitucionalidade do artigo 857, número 1? Enfim, resulta, em termos práticos, uma prática inutilidade da injunção nacional. Mas resulta uma outra coisa, é que não há nenhuma preclusão quanto à possibilidade de invocação no processo de execução de exceções que não foram invocadas no processo de injunção. Portanto, enfim, é por isso que, praticamente, a declaração de inconstitucionalidade mata a utilidade prática do processo de injunção. Obtém-se um título executivo, mas obtém-se um título executivo em que depois, na oposição à execução, é possível deduzir qualquer exceção, mesmo que ela já pudesse ser deduzida no processo de injunção. Ora bem, como é que isto é compatível com o regulamento ou com o regime da injunção europeia? Não é. E não é porquê? Porque eu já vos expliquei que não é possível
por regulamento, por imposição europeia, não é possível a revisão do mérito da injunção europeia. Portanto, de acordo com o regime europeu, é manifesto, nunca, aliás, se suscitou alguma dúvida sobre isto, é manifesto que em qualquer outro Estado-membro estão precludidas as exceções que poderiam ter sido invocadas no processo de execução. Isto quer dizer, portanto, há outros argumentos que poderiam ser ainda invocados, mas isto basta para dizer que nós não podemos aplicar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 857, número 1, à injunção europeia, porque essa declaração de inconstitucionalidade é contrária ao direito europeu, que impede a revisão da decisão, portanto, impede que o executado venha dizer: é certo que eu não me opus no processo de injunção que ocorreu na Áustria, mas agora tenho aqui uma prova de um pagamento que já realizei há 5 anos atrás. Isto não é possível segundo o direito europeu. Portanto, a minha conclusão nesta matéria é a de que temos que fazer uma interpretação restritiva da declaração de inconstitucionalidade do artigo 857, número 1, imaginar que, ou concluir daí que não é possível que essa declaração de inconstitucionalidade seja aplicada à injunção europeia e agora, enfim, se quiserem, o paradoxo é este, é que não é aplicável à injunção europeia, mesmo quando ela é decretada em Portugal e tenha que ser executada em Portugal. Isto é mais do que suficiente, enfim, para demonstrar que estas declarações de inconstitucionalidade, enfim, estas originalidades portuguesas, às vezes têm o seu quê. A terminar, permitam-me, Sr. Presidente, porque é uma atividade meramente pro bono e pela circunstância meramente ocasional de exatamente fazer hoje 2 anos, sob que iniciámos o blog do IPPC, visite e divulgue o blog do IPPC. Se tivesse aqui internet, fazia aqui o hiperlink e íamos já para a página. Mas o blog do IPPC é muito fácil de encontrar no Google, não custa nada, está ao acesso de um clique. E algumas destas questões que vos falei já foram tratadas no blog. Peço desculpa por todo o atraso, mas, sinceramente, eu penso que estas questões são mesmo importantes. Muito obrigado.